Notem isso. Os dias da volta do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé. Então, quando você perceber que nós estamos vivendo o mesmo momento que Noé viveu, então ali se dará o fim. Tudo bem? Como eram então os dias de Noé? Como viviam as pessoas na época de Noé? Vamos saber. Verso 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que significa? Vejam só. Deus anuncia uma palavra de juízo sobre a terra. Gênesis capítulo 6 diz que como foram multiplicados os homens na terra, os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Os filhos de Deus são os filhos da descendência santa, piedosa de Sete. Os filhos dos homens são as filhas dos homens são as filhas de Caim. Foi uma relação espúria, um jugo desigual. E eles começaram a povoar a terra com uma terceira raça mista. E no capítulo 6, verso 5 diz que os pensamentos e a imaginação do coração do homem eram maus continuamente. Deus então vai dizer: me arrependo de ter feito o homem, vou consumir toda a carne que criei. Então ele diz, porém ele acha graça em Noé, lança uma palavra de juízo sobre a terra: eu vou consumi-la, porque o seu pecado subiu às minhas narinas. Muitos teólogos dizem que é difícil você entender e mensurar o tamanho da iniquidade do povo antediluviano. Imagina, Deus exterminou toda a raça humana, salvo 8 pessoas. Imagina o tipo de iniquidade que eles cometiam, para Deus exterminar, fulminar, trucidar toda a espécie humana, deixando apenas 8. Ele anuncia uma palavra de juízo e manda Noé construir a arca. Noé constrói. Quantos anos Noé levou para construir a arca? 100 anos. Mas Noé construiu, não falou nada. A Bíblia diz que ele foi pregoeiro da justiça. Ele começou a pregar: haverá um juízo sobre essa terra e virá em forma de dilúvio. Qual foi a resposta do povo para a pregação de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. O que significa isso? Em uma palavra eu te respondo: indiferença. Jesus está dizendo: a minha volta será marcada por uma indiferença total. As pessoas estão um pouco se lixando para Deus, pouco se lixando para a Bíblia, pouco se lixando para Cristo. Indiferença. Comer e beber aqui significa as pessoas estariam entregues à futilidade, às vaidades e às temporalidades da vida, glutonaria, as benesses desse mundo. Meu irmão, nós vivemos numa era capitalista, consumista, vaidosa, gorda, inchada, soberba. Nunca se consumiu tanto. O pastor Hernandes Dias Lopes, aqui nesse púlpito, diz: 40 anos atrás vivíamos com 8 vezes menos do que precisávamos, do que vivemos hoje. Então imagina seus salários, o seu orçamento mensal. 40 anos atrás se vivia com 8 menos do que você vive. Ninguém se contenta com um sapato. Homem tem que ter 30, mulher tem que ter 180. Você já viu mulher abrir o guarda-roupa e falar: não tem roupa? Ela pode fazer um shopping. Aí ela diz: não tem roupa. Cosméticos, maquiagem, lipoaspiração, shoppings, etc. O mundo seria marcado por futilidade. As pessoas gastam 80%, 95% do seu tempo, esforço, intelecto, recurso financeiro para as suas trivialidades. É isso, glutonaria.
festividades. As pessoas estarão entregues a isso. Isso é um absurdo. As pessoas de hoje querem se banquetear com as iguarias do mundo. Casavam-se e davam-se em casamento. O que significa isso? A volta do Filho do Homem seria marcada por paixões, romances. Pessoas estariam perdidas na vida sentimental, entregue aos namoros, às paixões. Isso também compreende licenciosidade sexual. A volta de Jesus seria um tempo de perversão sexual, porque em outro texto diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. O que tinha nos dias de Ló? Sodoma, Gomorra, sodomia, uma explosão de homossexualismo, de lesbianismo, de pedofilia, de fornicação, de adultério. Você tem dificuldade de ver isso dentro da própria igreja. É muito difícil conhecer uma igreja onde não está cheio de adultérios, cheio de fornicação. Mas não é só isso que compreende. Casavam-se e davam-se casamento. Seria um tempo marcado por divórcios e segundos casamentos. Meu irmão, a onda de divórcios que esse país está cometido. Segundos casamentos têm sido tolerados até pela liderança evangélica. As pessoas estão casando 1, 2, 3, 4 vezes, se divorciando. Fenômeno das mulheres que querem ser mães solteiras. Propagandas comerciais promovendo a bissexualidade, a transexualidade, a homossexualidade. Seria esse o cenário. E eu resumiria tudo. O que aquele velho está fazendo? Eu vi falar que está construindo uma arca. Para quê? Ele falou que vai vir um tal de juízo. Como? Olha, vai vir água, vai afogar todo mundo. Ele está construindo. Ele está falando que quem entrar lá vai ser salvo. Esse velho é louco. Vamos nos banquetear. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E sabe o que é o mais extraordinário? Você riu. Agora você vai chorar. Ele pegava o martelo e está lá construindo a arca. A arca servia de quê? Era um testemunho da misericórdia de Deus. Vai vir água, juízo, vou matar todo mundo. Mas eu sou um Deus misericordioso. Eu estou preparando uma arca. Quem entrar vai ser salvo. Sabe o que o povo fez? Dane-se essa arca. De que a arca é feita? De quê? Madeira. A madeira foi o testemunho da misericórdia. 2000 anos atrás, naquela haste de madeira, ele foi erigido. 2000 anos depois, as pessoas estão ignorando este sacrifício. Jesus disse que elas não iriam se importar com o Evangelho, elas iriam desprezar o Evangelho, elas iriam desprezar a morte sangrenta e a ressurreição de Cristo, o único e definitivo ato de misericórdia. Elas não querem o Senhor, elas não querem o Salvador, elas não querem as Escrituras, elas rejeitam o Filho de Deus. Meu irmão, você quer saber? Pergunta para mim, pastor, qual é o maior pecado que um homem pode cometer? Você diz a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, esse é o pecado sem perdão. Qual é o maior pecado? O maior pecado que você que está aqui pode cometer é rejeitar a oferta da salvação, é rejeitar a cruz de Cristo, é rejeitar o Evangelho. Foi isso que os antediluvianos fizeram, e foi isso que Jesus disse que a nossa geração faria. Eles não deram ouvidos para
Noé. Eles não deram ouvidos para a pregação de Noé. Eles não deram importância para a arca. As pessoas de hoje, você já viu sua mãe, seu pai? Você já viu São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro? Você prega, evangeliza, dá um CD, uma Bíblia, programa, rádio, TV, e nada. Não, eles não esboçam uma reação sequer. Eles estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamentos, engordando-se, embelezando, pecando aos montões. Jó diz que essa geração bebe iniquidade como se fosse água. Até o dia que Noé entrou na arca. Ainda no verso 38. Agora olha só o 39. Já estou acabando, deixa eu ver aqui. Ai. Eu pus um cronômetro aqui. Uns minutinhos. Olha só, 38 de novo. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Olha o verso 39, o início dele. E não o perceberam, senão, meu Deus do céu, quando Noé entrou na arca. Não perceberam. O que é isso aqui? O caos imperceptível. Sabe o que significa? Eles comiam, bebiam, davam-se casamento e não perceberam. O que eles não perceberam? Presta atenção. Eles não perceberam o risco que eles corriam, o juízo que estava sobre eles. Ok? Presta atenção. Eles não perceberam o caos que eles estavam vivendo. A geração antediluviana é uma das mais corruptas que a Bíblia, que a história registra. Eles não perceberam o estado de degradação que estavam, a corrupção que se encontravam, e o juízo que estava sobre a sua cabeça. Eles estavam em um caos imperceptível. 2 Coríntios 4,4 diz assim: porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho. Eles são indiferentes, eles não perceberam. A consequência então foi inevitável, até que Noé entrou na arca. O que significa Noé entrar na arca? Quando Noé entra, ele cerra a porta. O que significa? Game over. Finish. Fim da linha. Misericórdia retirada. É isso. Até que eles viram as primeiras gotas. Até que eles viram as primeiras gotas. O céu rubro. Trovões. Os primeiros cheiros. Aquele cheiro quando a chuva cai na terra seca. Meu Deus. Aquele velho tinha razão. A mesma coisa quando essa terra começar com os seus abalos sísmicos, aí então é que o ímpio vai acordar. Só que o que vai acontecer? Tarde demais. Verso 39. Não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. O que aconteceu? Consequência inevitável. Essa geração sem Deus, escute, não só está vivendo em um caos, mas também está perdida, fadada à condenação eterna. Até que o dilúvio... acho que você não está entendendo. Eu não sei aqui, não tem uma estimativa da população mundial da época. Mas pela proporção, presta atenção. Foi uma chacina. Foi um morticínio. Foi um infanticídio. Foi um genocídio. Só 8 pessoas foram salvas. Toda a carne expirou. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Você tem ideia do que é isso? Querido, os sinais, presta atenção. Nós não estamos vivendo em era de aquários, coisa nenhuma.
Não é tempo de paz. Jesus disse que é o princípio das dores. Você não vê um homem melhor, você vê com mais tecnologia, com mais recursos, mais sofisticação, mais dinheiro, mas ele não cresce moralmente, não cresce socialmente, não cresce espiritualmente. Você está vendo monstros, demônios andando na rua, guerras, rumores de guerras, pestes, dor, crimes hediondos cometidos dentro da nossa casa. Isso prenunciaria o retorno triunfal do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas a terra está dormindo. Dormindo. Então o juízo virá para essas pessoas. Vamos te dar um exemplo aqui para tentar mexer com você. Eu costumo trabalhar com algumas figuras. Imagina Noé. Ninguém fala disso, a Bíblia não narra isso, mas é óbvio que estava lá. Escuta. A arca em alto mar. Noé, sua esposa, seus filhos e esposas. A terra já está toda coberta de água. Noé abre uma janelinha e dá uma olhada. O que Noé vê? Corpos boiando. Vamos trocar de lugar. Coloca você na arca. Abre a janela. E você diz: é minha mãe. É meu pai. É meu filho. São meus irmãos. Você está entendendo? O caos imperceptível. Sem Deus.